Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e a saúde. Água, luz e corrente. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar páginas com suas vozes, descobertas que você fez, coisas que você aprendeu sobre a maneira como a água funciona dentro do seu corpo. Não diz se ela respeita o metabolismo e qual é a interação, digo com a luz, especificamente com a luz solar. Vou por um instantinho até o quadro. Vejam só. Às vezes, quando nós olhamos para a água, esta aqui é uma garrafa de água que nós temos aqui diante de nós. Nós diríamos, bom, a água é apenas água, mas a realidade é que o ingrediente principal, o principal componente do corpo humano é a água. De fato, não há absolutamente nada mais presente e essencial no seu corpo do que a água vital que ele contém. A água, como já vimos e exploramos em episódios anteriores, é uma substância notável que possui memória, que é uma substância capaz de carregar e transmitir informações importantes, que é uma substância que, inclusive, fornece energia vital para o corpo. Por isso, a importância de beber água, por isso, a importância de beber a água correta. Mas aqui vou ensinar algo que aprendi e que pode ajudar vocês a melhorar significativamente seu metabolismo, aprimorar sua saúde geral, entendendo profundamente o tema sob a perspectiva fundamental do que realmente causa a vida neste nosso planeta. Vejam aqui, por favor. Todos nós sabemos que água é H2O. Quando dizemos H2O, estamos dizendo que a molécula da água tem um oxigênio, que é o grande que vemos ali, e dois hidrogênios. Esses dois vermelhinhos são os dois hidrogênios. Na verdade, a molécula da água parece um Mickey Mouse, a figura do Mickey Mouse, do rato Mickey, porque tem o átomo de oxigênio grande e dois pequenos átomos de hidrogênio formando a molécula de H2, o que nós chamamos de água. Agora, essa molécula de água, que é universalmente conhecida como água, que é H2O, tem uma polaridade inerente e intrínseca, foi descoberto cientificamente e comprovado que ela tem uma polaridade inerente, uma polaridade bem definida, assim como um ímã. A área específica do H2O, onde o hidrogênio se junta, essa área é distintamente positiva, de carga elétrica positiva, e a área oposta, onde não há hidrogênio, a ponta onde não há hidrogênio é claramente negativa, com uma carga elétrica negativa. Isso quer dizer que essa molécula como tal é como se fosse um ímã muito forte. Você poderia dizer, bem, isso é como um ímã. Se eu tiver aqui uma barra descritiva, né, que é um objeto, que é um ímã, então especificamente essa barra, então eu poderia dizer que esse lado é negativo e esse lado é positivo. Pois é exatamente assim que a água funciona dentro do nosso corpo. Ela possui sua própria e inerente polaridade. Agora, essa mesma água, quando entra sob a influência direta e poderosa do Sol, a história e suas características mudam completamente. Este planeta onde vivemos, o que nos proporciona vida é o Sol. Não pode existir vida biológica de planta, animal, humana, se não houver luz solar. É impossível. Porque essa luz solar, o que nós chamamos de luz, a luz do Sol, na realidade é um campo eletromagnético. Isso é estudado na física. É um campo eletromagnético. O que isso quer dizer? Que a luz como tal tem eletricidade e tem magnetismo. Se você diz que é um campo eletromagnético, o que está dizendo? Que tem eletricidade, aí está o eletro e magnetismo do magnetismo. Então, basicamente, quando você olha para a luz, qualquer luz que esteja vendo, seja ela artificial ou a luz do Sol, é um campo eletromagnético que é visível a olho nu, não é mesmo? Agora, esses raios de luz, quando eles atingem a água, que é H2O, aqui eu tenho duas moléculas de H2O comuns, que são duas moléculas de água. Sabemos que, em seu estado natural, esse lado onde está o hidrogênio é realmente positivo e aqui é muito negativo. Positivo, negativo, mas quando recebe a luz solar, que é um campo eletromagnético, então, naturalmente, ao receber a luz, eles estão dando os elétrons. E se estão dando os elétrons,
que é o que cria a eletricidade, então agora estão carregando a água com eletricidade. E o que acontece é que essa água, que antes era somente H2O, agora se transforma e se divide, porque ao se carregar de eletricidade, ou seja, de uma forma de energia elétrica, de energia especificamente de elétrons, ocorre um fenômeno notável onde este átomo de hidrogênio, aqui à esquerda, salta com a energia que recebe e se une de forma estável aos outros dois hidrogênios que estão presentes aqui. E basicamente agora, esse hidrogênio que estava aqui veio de onde estava e se junta aqui, fazendo isso daqui para Ca. Agora, era H2O, mas não é mais H2O. Agora é transformado aqui. É transformado não aquela chama de hidróxido. Hidróxido quer dizer que é oxigênio com apenas um só hidrogênio. Não dois, não, somente um. Não existe uma figura completa do Mickey Mouse. E aqui termina com 3 átomos de hidrogênio. E isso é especificamente chamado de íon hidrônio, que é um cátion. E aqui o íon hidróxido, que é um ânion, tem uma carga elétrica negativa, o que significa que a molécula completa de hidróxido possui uma carga negativa líquida. Agora, não dizemos que é positivo ou negativo como o H2O, dizemos que tem carga negativa e isso que está aqui presente, que é o hidrônio, que possui 3 átomos de hidrogênio e agora ele se torna carga positiva. Na verdade, a luz solar atinge a água comum, que ela ou H2 o transforma e divide em hidróxido e hidrônio, que são íons essenciais para diversas reações químicas. Por exemplo, dentro de uma célula biológica, temos a mitocôndria, uma organela vital, e toda essa área circundante chamada citoplasma. Citoplasma, que é a área onde fica todo o líquido interno das células, que é como um mar, já foi descoberto que essa área, essa água essencial dentro das nossas células não é simplesmente H2O, mas sim está dividida de forma complexa entre hidróxido e hidrônio. Ou seja, o que quero realmente dizer é que as plantas, os animais e nós, os seres humanos dentro do nosso corpo, não possuímos água pura, como se pensa. A água que é H2 ou é o que bebemos, mas uma vez que isso entra em contato com as proteínas do corpo e a luz ao redor. Essa água se carrega e se energiza e se divide em suas componentes essenciais e quando se divide, cada uma das células resultantes se torna uma verdadeira bateria. Se torna uma bateria porque o hidróxido, que possui uma carga negativa, vai para as paredes externas da célula, para a parte mais externa, criando um potencial elétrico, que fica voltada para fora. Assim, toda a parte externa de uma célula, a sua membrana, tem uma carga elétrica negativa e toda a parte interna, o seu citoplasma, fica completamente cheia de hidrônio de fato, da mesma forma que essas baterias achatadas e redondas, que são comumente usadas para relógios, aparelhos auditivos e outros dispositivos eletrônicos pequenos, essas baterias são intrinsecamente positivas no centro e negativas ao redor, pois é exatamente assim que as células funcionam em nosso corpo. Quando toda essa carga é perdida e isso se transforma estritamente em H2O, é chamada de morte. Quando o corpo morre, toda a energia vital se vai completamente e agora é apenas água pura e o corpo perde sua forma original. Observe que a água dentro do corpo é água estruturada, perfeitamente estruturada. Dentro do corpo humano, toda a água está intrinsecamente estruturada. E estruturada quer dizer que está carregada eletricamente. Você me acompanha? Por exemplo, quando você tem um corpo e quer emagrecer, então há 2 formas de carregar esse corpo. Uma delas é colocá-lo ao sol. Se o corpo tem água dentro, ao colocá-lo ao sol, todas as células do seu corpo se carregam de energia. Por quê? Porque a água se divide ao receber o sol entre hidróxido, que é negativo, e hidrônio, e agora cada célula do seu corpo tem carga elétrica. Ao ter carga elétrica e potencial entre positivo e negativo, agora o metabolismo pode funcionar, porque nenhuma função se produz se não há energia para produzir essa função. Portanto, o sol é uma das formas, 10 a 15 minutinhos que você toma de luz solar, faz uma mudança dramática no seu metabolismo, melhora a qualidade do seu sono e mais.
Agora, se você beber um suco de vegetais frescos, um suco de vegetais cuidadosamente preparado ou um suco verde vibrante e nutritivo, saiba que aquela cenoura que estava profundamente enraizada debaixo da terra fértil, com suas folhinhas verdes e exuberantes crescendo orgulhosamente em cima, recebeu a luz solar e também se carregou. Isso quer dizer que esse suco de vegetais, esse suco verde, está cheio de elétrons que vão carregar suas baterias também. Então, há várias formas de carregar o corpo. Uma é tomar luz solar, consumir alimentos vivos, como suco de vegetais e outros, mas essa é a maravilha de como funciona a luz, a água e a corrente que é criada dentro do corpo. Aí você pode ver como tudo na vida, tudo está unido, unificado, e é a importância de saber que nós somos verdadeiramente seres de luz, seres de pura energia e essência, seres de água e consciência. E isso eu compartilho com vocês porque a verdade sempre triunfa.